9 de agosto. Parábolas do Reino, parte 1. Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus capítulo 13, verso 11. As histórias contadas por Jesus, suas parábolas, foram um efetivo método de ensino, como se sementes fossem colocadas na consciência dos seus ouvintes, as quais eventualmente fariam sentido. Quem não gosta de uma boa história, especialmente se contada com arte? Jesus, o maior narrador de histórias de todos os tempos, cativou sua audiência. As parábolas tornavam concretas as verdades eternas pelo uso das coisas familiares da vida diária, histórias terrenas com significado eterno. Seus ouvintes podiam facilmente identificar e se lembrar das lições ensinadas. Posteriormente, cada vez que vissem os objetos comuns utilizados por Jesus, se lembrariam por associação do que ele ensinara, descobrindo em seus desdobramentos novas lições, novos significados. Os mistérios cresceram em clareza. Aquilo que fora aparentemente obscuro pôde ser entendido e os enigmas se tornaram evidentes. Assim, tal método levaria as pessoas a descobrirem a verdade por si mesmas pela reflexão, e isso sob a ação do Espírito. As parábolas de Jesus, por outro lado, entre aspas, escondiam o significado de suas verdades daqueles que, cegados pelo ódio e preconceito, rejeitavam a luz e, portanto, vendo não viam, e ouvindo não ouviam. As parábolas foram registradas para conforto da igreja através dos tempos. Mateus, escrevendo para uma audiência judaica alguns anos depois da morte de Cristo, explica a rejeição da nação contra a expectativa messiânica. Por que alguns o rejeitaram enquanto outros o aceitaram? Mateus responde com a diversidade de histórias que Jesus contou. Em essência, Jesus ensina aos leitores de Mateus, aos de então e aos que viriam depois, que a raiz do problema não estava com Deus, com o evangelho pregado, e nem com a semente, mas com as diferentes atitudes, quer de aceitação, quer de rejeição. Você ouviu Meditações Diárias, Audiências com o Eterno. Autor, Dr. Amin Rodor. Locução, Pastor João Ricardo Alama. Edição, Pastor Carlos Reis.